Então, este texto de Colossenses 3, de 1 a 4, Paulo, ele está falando sobre morte e ressurreição, que em Cristo, nós, em Cristo, já ressuscitamos, já morremos, e ele chama a nossa atenção para a gente buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No verso 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, na cruz, morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que tivéssemos perdão e salvação. E ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Podemos dizer, Jesus venceu a morte, o mundo e o mal. E subiu ao céu e se assentou no trono, e hoje ele é o nosso supremo sacerdote. Ele é quem intercede por nós. Uma coisa que eu de vez em quando gosto de pensar e paro para pensar é que Jesus é o meu Salvador. É aquele que me salva. Por que é interessante, né? Eu, quando tinha 19 anos, que me converti, conheci o Senhor, andei envolvido com drogas, não tinha uma família cristã, e estava numa busca muito grande. Uma busca espiritual, meditação, várias coisas. E quando eu encontrei Jesus, quando ele me encontrou, quando ele me pegou, quando ele me salvou, eu encontrei um sentido na vida. Eu encontrei razão de viver. Eu tive forças para dizer não às drogas. Depois é que eu fui fazer medicina e seguir a psiquiatria. E depois é que eu fui consagrado pastor. Então, o Senhor me salvou. E de vez em quando eu paro para pensar, naquele tempo, estava perdido, muito ódio, muita maluquice na minha mente. Eu era candidato, sim, a ser um paciente psiquiátrico. Muito doido, usava drogas, LSD, cocaína, maconha. E o Senhor me salvou. Ele me salvou. Ele mudou a minha vida. E de vez em quando eu paro para pensar em Jesus como o meu Salvador. Por que isso é interessante? Porque você, que hoje é uma pessoa que mudou, caminhou, cresceu, às vezes está cansado, às vezes está desanimado, às vezes olha para a sua vida, para as circunstâncias da sua vida e está abatido. E já tentou resolver esse problema, aquele problema, e não deu conta. Não deu conta de mudar coisas na sua vida. E você, às vezes, no meio do caminho, se sente culpado. E o Senhor Jesus olha para você e diz: minha filha, meu filho, eu sou o seu Salvador. Sou eu quem salvo você. Não é você que se salva. Confia em mim. Lembra que eu derramei o meu sangue
pelos seus pecados. Então, eu perdoo os seus pecados. Então, é muito interessante a gente lembrar do que ele fez por nós. E tudo isso que Jesus fez por nós está valendo hoje. E ele intercede por nós. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, e na ceia a gente celebra a aliança que Cristo fez com Deus Pai, e a aliança que Cristo e o Pai fizeram com o homem, que Deus fez com o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fez uma aliança conosco, na pessoa de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, o mediador entre Deus e os homens. Um renovo desta aliança. E na ceia, a gente comemora não só a morte, como a ressurreição de Jesus, a ascensão e a volta dele. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, ele vai voltar para reinar. Nós afirmamos isso. Jesus Cristo vai reinar em toda a terra. Como assim, pastor? Todas as gerações já falaram isso e não aconteceu a volta de Jesus. Eu digo para vocês, vai acontecer. Está breve. A Bíblia mostra que quanto mais perto estiver, mais alienada, indiferente, alheia estará a geração que vai viver esse momento da volta de Jesus. Quando eu me converti nos anos 70, 1972, tinha toda uma coisa, aí Jesus vai voltar, tinha o movimento de Jesus nos Estados Unidos, no Brasil também, um monte de hippie maluco se convertendo, e Jesus vai voltar. E hoje você não ouve falar que Jesus vai voltar. O que você ouve? Né? As pessoas preocupadas com problemas da terra. E o que Paulo diz aqui, nesses 4 versículos de Colossenses 3? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Busque, anseie, deseje as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. E aqui a gente vê um contraste. Existem as coisas que são da terra e as coisas que são do alto, do céu. As coisas terrenas a gente chama de imanentes. Então aqui, elas brotam naturalmente. As coisas que são do céu são transcendentes. As da terra são temporais. As transcendentes são eternas. E Paulo alerta para a gente buscar as coisas de cima. Ele chama a nossa atenção para a gente pensar naquelas coisas que são de cima. Porque Jesus vai voltar e vai reinar. Se você não busca as coisas que são de cima, nem pensa, apenas busca as coisas que são da terra, você não vai se preparar. Então, muita gente usa a religião e verdades da palavra de Deus para negar a realidade,
para se defender, para fugir dos seus problemas. Pegando valores corretos da sua religiosidade e negando a realidade, negando os seus sofrimentos, os problemas da sua família. Não é isso que Paulo está ensinando. Não é isso que a Bíblia ensina. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas eternas, não é negar as daqui da terra, não é fugir. Então, é como se a gente precisasse ter um olhar no transcendente, um olhar na eternidade e um olhar no imanente, no tempo, no espaço. Precisamos trabalhar, estudar, organizar nossa vida, nossa casa, cuidar da nossa família, da saúde. Pastor, se eu estou querendo passar num concurso, eu não estou pensando nas coisas do alto? Não, não é isso. Estude, passe no concurso, faça uma faculdade, melhore de vida, arranje um novo emprego, cresça, cuide da sua saúde, faça bem as coisas. Não é isso. Não vou usar a religião para negar a realidade do dia a dia. Não, com a ajuda do Senhor eu vou ser um guerreiro aqui na terra, eu vou estudar mais firme, eu vou fazer as coisas com mais dedicação e vou passar no concurso. Só que chegou lá naquele emprego, naquele concurso, no meio do meu trabalho, eu vou ter liberdade de dizer glória a Deus, como a irmã deu testemunho aqui. No meio do Tribunal de Justiça, teve lá um livramento de Deus na vida dela. O povo não é crente, mas ela tem esse direito de proclamar a sua fé. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, ele vai se expandindo em nós. E, queridos, Jesus vai voltar e vai reinar nesta terra. Em Apocalipse, fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. E ele viu a nova Jerusalém. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 21, versos 1 a 7. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, de 1 a 7. Aqui está falando das coisas do alto. Aqui está falando das coisas de cima, um novo céu, uma nova terra, e o mar já não existe. E Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte será derrotada, vencida.
E é para você essa herança. Quem vencer herdará todas as coisas. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E esta é uma bênção, é uma herança para você. Receba Jesus, Cristo, Filho de Deus, na sua vida, no seu coração, como seu único e suficiente Salvador. Ele, como seu Salvador, vai lhe dar a mão, vai lhe ajudar, vai lhe sustentar até aquele dia, e você vai herdar esta herança que está dita aqui. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês, assim, de imaginação, elucubração. Essas coisas do futuro, escatologia, elas não são doutrinas fundamentais do cristianismo. Doutrina fundamental do cristianismo é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, Deus que encarnou. Ele morreu de fato, ele ressuscitou, ele pagou o preço dos nossos pecados. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, ele vai voltar. São doutrinas fundamentais do cristianismo. Quando fala do futuro, profecia, as coisas às vezes ficam um pouco retalhadas. Deus não mostra tudo tintim por tintim numa lógica, porque nós somos chamados a viver por fé e não por vista. Somos chamados a plugar nossa vida, nossa mente na videira verdadeira, não na árvore do conhecimento do bem e do mal, na lógica humana. E aí tem esses mistérios, mas fazendo um exercício, aqui em Apocalipse 21, no verso 16, falando da cidade, que a cidade vai descer do céu. É uma cidade de um material diferente, translúcido, como se fosse cristal, como se fosse vidro. A Nova Jerusalém. Só que essa Nova Jerusalém, ela é um cubo com um lado com a altura e a profundidade iguais. Só que essa cidade, ela tem 2.220 quilômetros de lado. Então pensa assim, do Rio até Salvador é um lado. Do Rio até não sei aonde, lá no Mato Grosso, é o outro lado. Do Mato Grosso até lá não sei aonde, do Pará, é o outro lado. E depois fecha lá com Salvador, um quadrilátero assim, o tamanho dessa área. Só que esta cidade, com 2.220 quilômetros de lado, ela é um cubo. Ela também tem 2.220 quilômetros de altura. E eu fiquei pensando assim, quem sabe um dia arranjar um artista que possa construir esse cubo aí, para a gente ter uma imagem. Esta cidade, como ela não é um plano, ela pode ter, imagina, 2.220 quilômetros, se a cada quilômetro tiver um andar, ela vai ter 1.000 andares. Cada andar desse tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma noção, o Brasil tem 8.500 milhões de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A Europa tem 10 milhões. Toda a Terra tem 148 milhões de quilômetros quadrados. A Nova Jerusalém vai ter 5 bilhões de quilômetros quadrados. Ela vai ser
30 vezes, em termos de área, maior do que toda a parte seca da terra. E o que eu acho que vai acontecer quando Jesus voltar? Aqui no Apocalipse 21 diz que a terra é uma nova terra, um novo céu. A Bíblia diz que o céu vai se enrolar. Pastor, como assim que o céu vai se enrolar? Imagina aqui, ó, isso aqui é um plano, ok? As galáxias, todas elas, têm um jeito de ser em espiral, é uma espiral, mas elas em geral estão num plano. Então quando você olha no James Webb, que é aquele telescópio, né? Uma galáxia na lateral, você só vê uma linha fininha. Em outras fotos, que ele pega uma galáxia assim, aí você vê a espiral toda. A galáxia vai se enrolar, como um rolo, um livro. Vai haver um novo céu e uma nova terra. Mas não vai acabar essa terra física, veja bem. O Criador, o Eterno, que criou bilhões, quintilhões de galáxias e estrelas, criou o céu e a terra, colocou tudo em movimento, cada átomo está em movimento, cada planeta está em movimento, e tudo está em harmonia, e você recebeu o dom da vida, e Ele chama você para ter vida eterna com Ele, e ter parte nesta cidade de 5 bilhões de quilômetros quadrados. Tem uma casa para você no céu, meu filho. Pastor, mas isso não é uma coisa política, não? De ficar a pessoa pensando no céu e não lutar aqui pela terra? Querido, lute pela sua vida aqui na terra, cresça, caminhe, faça o bem, seja correto, seja honesto, seja guerreiro, na força de Deus, conquiste. Mas Paulo diz, não fique pensando, gastando o tempo todo da sua vida pensando só nas coisas da terra, porque a sua vida vai passar. O tempo passa, não tem um botãozinho para você parar o tempo. Outro dia eu estava falando com a Lili, minha esposa, né? As nossas netas, minha filha mora na Austrália, e ela vem com as 2 filhas, as nossas 2 netas que moram lá, passar aí um mês com a gente. E a gente estava falando, mas agora elas já não são mais aquelas garotinhas, aquelas criancinhas, porque elas já são adolescentes. Passou. Tão bom se a gente pudesse apertar um botão e ficar com aquelas criancinhas sempre, e o nosso tempo parar, e a nossa vida não andar. Tão bom. Não é tão bom. Tão bom é envelhecer na presença do Senhor. Tão bom é saber que nós vamos passar, mas que temos uma eternidade com Deus para viver com Ele. Tão bom é saber que Jesus Cristo nos dá a vida eterna e que esses valores são verdadeiros. Não são um auto-engano, não é uma mentirinha que eu conto para mim, para me consolar, porque a minha vida aqui na terra está ruim. Não, a minha vida na terra não está ruim, mas eu quero pensar nas coisas do céu. Então, Deus está chamando você para pensar nas coisas do céu. Quando João diz aqui o mar já não existe, muitos estudiosos da Bíblia dizem que a terra ela tem um eixo de inclinação e todo o seu circuito, né? A sua rotação em torno de si mesma, que dá o dia e a noite, a rotação em torno do Sol, que dá um ano, as estações e tal, diz que esse eixo ele vai modificar. E João diz que o mar já não existe. Aí eu falei, cara, não é possível a vida na Terra sem água. É que a Terra, o globo, né, a maior
parte do globo é coberta por água. E o que eu acredito é que os continentes eles vão diminuir muito e vai ter muito mais continentes. E o mar, como ele é hoje, assim, grandíssimas extensões de água, 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 como o Oceano Pacífico, que é o maior deles, acho que não, vai ter tudo pulverizado e água para todo lado. Mas não vai ser esse marzão que tem hoje. Mas vai haver água. Porque as pessoas, quando Jesus voltar, a volta de Jesus, queridos, é uma expressão, uma manifestação, um acontecimento factual em 2 tempos na Bíblia. O primeiro tempo, Jesus volta para a igreja e vai arrebatar a igreja. E para este acontecimento, não existe nenhum pré-requisito absoluto. Ou seja, não tem que acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Pode acontecer hoje de madrugada, hoje ao meio-dia, hoje às 6 da tarde, o arrebatamento da igreja. Uma trombeta vai tocar e aqueles que estiverem em comunhão com Deus ouvirão o som dessa trombeta e serão arrebatados ao céu. Esta é a volta de Jesus para aqueles que são fiéis. E o outro evento da volta de Jesus, o segundo é, esses arrebatados vão subir, e na terra haverá o desenrolar do Apocalipse, e Jesus volta no final desse ciclo, aí sim haverá um tempo. Os estudiosos dizem que o tempo do Apocalipse, entre o arrebatamento e a volta de Jesus, ou 7 anos ou 10 anos e meio. Há dúvidas, mas aí tem um tempo determinado. E vai ser um tempo absurdo de sofrimento na terra. Mas o Senhor voltará com seus anjos, com a igreja, para reinar fisicamente aqui na terra. E é nesse tempo da volta dele que a terra vai sofrer essa mudança no eixo, vai haver uma mexida, o céu vai enrolar, e vai haver um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém de 5 bilhões de quilômetros quadrados descerá do céu. E o trono de Deus estará no meio da praça desta cidade. E como diz que o material dela é todo translúcido, eu não acho que a Nova Jerusalém vai pousar na terra. Eu acho que ela vai ficar como um satélite em torno da terra, como a lua está. A Nova Jerusalém também é assim. Só que lá na Nova Jerusalém não vai haver nem dia nem noite, porque a glória de Deus vai resplandecer. E é muito interessante pensar nisso. Se todo o material dessa mega estrutura é translúcido, e Deus, o trono de Deus, está no meio desse cubo, resplandecendo com a sua glória, vai haver luz em toda a cidade o tempo inteiro. Nós não vamos cansar, não vamos ter que dormir, e vai ser uma festa. Pode acreditar que vai ser uma festa, porque nós vamos reinar com Jesus em toda a terra. O reino de Jesus vai reinar sobre toda a terra, e você vai herdar não só uma mansão nesta cidade celestial, como você vai herdar aqui na terra regiões para tomar conta, para ser prefeito. Quem sabe você vai ser o prefeito de Niterói? Jesus é bom. Vai dividir a terra em áreas, em reinos, pequenos régulos, pequenos reis, e nós reinaremos com ele. Ele vai ser o rei dos reis. Pastor, você está viajando na maionese? Não, não estou não. Eu estou proclamando o que a Bíblia ensina. Eu estou me exercitando para pensar nas coisas que são do alto. Aprenda a pensar. Parte do seu sofrimento, não estou dizendo que todo sofrimento, mas parte tem a ver com
Ah, mas e isso? Ah, mas e fulaninho? Ah, mas e aquilo? Ai, e o medo do futuro? Ai, e a minha vida? E o problema do Brasil? E o problema disso? Meu filho, o Senhor é Deus, soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Solta as suas preocupações na mão dele e diz: Senhor, tu és Deus, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu me rendo. Para fechar, hoje é o dia que nós vamos tomar a Santa Ceia e vamos renovar nossa aliança com Deus, e o renovo dessa aliança é dizer: tu és o meu Salvador, o meu Senhor, e eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, eu me consagro a Ti, Senhor. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque é bom Te pertencer, e é bom saber que o Senhor é Deus. É bom reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Oh, glória! Saber que Jesus é o Rei, Rei das nações, Rei dos reis. Saber que Jesus Cristo vai voltar e vai reinar nesta terra. Senhor, nós queremos, eu quero um lugar nesta cidade, Nova Jerusalém, que desce do céu. Eu quero o meu pedaço de chão ali. Glória a Deus. Eu quero habitar nesta Nova Jerusalém, ser herdeiro de todas as coisas. Esta é a tua promessa, ó Pai. Abençoa cada um aqui, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, para que a fé desperte e creia e se coloque debaixo do teu senhorio, Jesus, e sejam salvos eternamente. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.